Olá pessoal, iniciando aqui mais um Diálogos do Rangedor. Hoje eu tenho a satisfação de entrevistar o secretário de Cidades, o deputado federal, licenciado Rubens Júnior. Deputado, seja muito bem-vindo. Obrigado. Como tem sido essa experiência nos últimos meses aí de estar à frente de uma Secretaria de Cidades, você que foi deputado estadual 2 vezes, já no segundo mandato de deputado federal, tem quantos anos, Rubens? 35. Então tem praticamente aí 14 anos de vida pública já eleito, então é uma carreira que é um veterano, na verdade, de atividade parlamentar. E hoje, como é que está sendo essa experiência tua no Executivo? Quando eu recebi o convite do governador Flávio Dino, eu não hesitei em aceitar. Primeiro, para fazer parte de um grande time, um time que vem fazendo um governo de grandes realizações no Maranhão, um governo que foi aprovado pela população na última eleição, tanto que ele foi reeleito com quase 60% dos votos no primeiro turno. Então, fazer parte desse seleto time é algo que muito me agradou. Além disso, Iglesias, eu tinha que sair da minha zona de conforto. O mandato de deputado federal hoje era minha zona de conforto. Eu sabia exatamente o que fazer. Acordava de manhã, eu sabia o que eu tinha que estudar, o que eu tinha que trabalhar, o que eu tinha que falar, onde que eu ia fazer uma intervenção. Então, o desafio para fazer uma nova tarefa, que certamente me ajuda no meu processo de construção política, afinal de contas, estou em formação, é algo que não medi esforços para poder assumir. É uma das poucas exceções que a Constituição permite para o parlamentar se licenciar, justamente ser secretário de Estado, e é um enorme aprendizado. Sim. Eu sou formado em Direito, sou advogado, tenho mestrado em Direito Constitucional, fui líder da oposição na Assembleia, fui da CCJ da Câmara, mas o que eu já aprendi nesses 6 meses na Secretaria justifica essa experiência. É outra dinâmica, o Poder Executivo você faz, você executa, o Poder Legislativo você faz lei, que muda pouco a vida de uma pessoa, você parla muito, que é do parlamento, de parlare, mas de fato a dinâmica do Poder Executivo é algo que tem me encantado também. Então eu sou um apaixonado pelo Poder Legislativo, mas estou adorando a experiência do Poder Executivo. Mas na balança, o que tem sido mais legal para ti, assim, do ponto de vista Na balança, eu sou do momento. Então eu gosto de me dedicar ao máximo do momento. Como eu gostava muito de ser deputado federal e eu fui eleito para isso, então eu estou abrindo mão de uma coisa que eu gosto muito. Então eu tenho que trabalhar dobrado para poder compensar. Como é que foi essa tua transição de Brasília para São Luís? Tua família estava morando em Brasília contigo ou estava aqui, tu ias e voltavas? O primeiro mandato federal foi uma dificuldade, porque como eu me dedico muito quando eu estou fazendo uma coisa, eu de fato eu me mudei para Brasília. Eu estava praticamente morando em Brasília e trabalhando no Maranhão. Então minha família estava morando comigo em Brasília, eu abri meu escritório de advocacia lá, estava cursando mestrado, estava muito dedicado. E o mandato federal deixa a gente longe das discussões municipais e estadual. Por isso que quando nós tivemos a oportunidade de voltar, minha família voltou comigo. Então meus filhos voltaram a estudar em São Luís, minha esposa está aqui em São Luís. O dia a dia, a gente de frequentar a padaria, de frequentar a feira, de frequentar a igreja, de frequentar uma festa, muda muito e eu sou apaixonado pela nossa cidade. Então isso é algo que pesou na hora de tomar essa decisão. O fato da minha família estar tão bem adaptada é algo que foi positivo para poder voltar para cá. Meu filho, Davi, que está com 6 anos agora, eu disse, filho, bora para Brasília? Ele disse, passear, papai, para morar eu não quero mais não. Legal. Ele gosta dessa tua atividade política? Como é que é isso para ele? Ele entende já, principalmente a ausência de dentro de casa. Tu sabes o quanto a gente se ausenta muito da nossa relação familiar e das amizades por conta da nossa atividade, que não tem dia, não tem hora. Então ele já começa a compreender. Quando ele vê arrumando a mala para viajar, ele já fica triste. Sim. Mas, por exemplo, no dia da posse, esse ano, ele foi entrevistado pela Zileide no Jornal Nacional e perguntou, o que você quer ser quando crescer? Ele disse, deputado federal. Eu achei muito legal aquilo ali, é sensacional. E é uma repetição, porque quando eu tinha 4 anos, tem um vídeo também de uma gravação comigo perguntando o que eu queria ser e era justamente deputado na época. Então é uma curiosidade que a história, em alguns casos, se repete. O teu pai, ele foi prefeito e deputado do estadual, né? Não chegou a ser federal. Não. Como é que foi para ti essa coisa de crescer filho de um político? Caíste, por exemplo, num mandato, assim, no momento que teve uma dificuldade na candidatura dele e para ti, tão jovem, assumir um mandato. Eu lembro de olhar fotos tuas, muito novinho, era muito engraçado. Tu fizeste até uma brincadeira um dia com a questão do cabelo, como fez várias experiências na época. Eu já passei por isso tudo, chapinha, escova de chocolate, tudo isso eu já fiz e eu não tenho nem como negar, as fotos estão aí para isso, o TBT existe para isso. Mas pior do que o teu do Neto Evangelista, que é uma boa disputa, o Fufuca está no páreo também. O Fufuca também está no páreo. Mas assim, hoje como é que é essa coisa, a relação tua com teu pai do ponto de vista da política? Tu hoje tens ele como um conselheiro ou ele ainda tem assim um papel
muito importante na condução do mandato. Como é isso para ti, na essa verdade, relação? Essa relação política, de fato, eu venho de uma família política, meu avô foi prefeito, meu pai foi prefeito, minha mãe foi prefeita, meu pai foi deputado também. Isso me motivou sempre a querer entrar na política, porque eu reconheço que é através da política que é possível você fazer verdadeiras transformações. Então, desde muito cedo, Iglesias, eu fui preparado para entrar na política. Nós temos vários casos de filho de político que entra na política porque não deu certo na vida. Sim. O sujeito não deu para nada, bota na política. Comigo isso não foi desse jeito, então eu me preparei para isso. Sempre, eu vim estudar em São Luís muito cedo, com 10 anos de idade, eu passei com 16 anos na Universidade Federal do Maranhão, eu me formei em Direito, justamente buscando essa qualificação para exercer o mandato. Sim. E eu sempre acompanhei ele em todas as tarefas políticas. Ele tem uma grande influência, ele é meu orientador político, porque ele é ele tem uma grande sensibilidade de articulação. Tem. Isso não pode ser negado. Inegável. Mas, assim, na política, minha maior interferência não foi ele, foi o Flávio Dino. Foi? Como foi porque o começo da relação com o Flávio? Quando eu soube que o Flávio ia ser candidato a deputado federal em 2006... Ele era teu professor na UFMA? Ele foi meu professor, foi meu orientador da minha monografia na conclusão do curso. Ah, tá. Então eu tinha aquela reverência por ele, tanto como jurista, como também por abrir mão da atividade de juiz federal para entrar na política. E aí, quando eu entrei para estadual, ele entrou para federal. Papai, naquela eleição de 2006, ele teve a candidatura deferida no TRE. Sim. Teve a mudança de entendimento no TSE. Antes que ele fosse impugnado, ele decidiu por desistir da candidatura. Ele não chegou a ter a candidatura rejeitada. Sim. Foi uma opção de não disputar. E eu já vinha com a minha candidatura registrada. E aí coincidiu de entrar para estadual e o Flávio para federal. E ali começou a parceria. Então, quem mais influenciou na minha trajetória? Diria que foi o Flávio. Tanto é assim que, em 2008, Flávio, candidato a prefeito de São Luís, ele tinha o apoio de apenas 2 deputados estaduais. Na época era eu e a deputada Helena Basurrilli, do PT. Sim. Apenas nós dois na eleição de 2008. Flávio era um desconhecido em São Luís e chegou ainda no segundo turno. Em 2009, então, o Flávio me convida para me filiar no PCdoB. Tenho 10 anos de filiação no PCdoB. Esse convite veio logo após a cassação do Jackson Lago, do PDT. Jackson foi cassado e começou uma certa discussão no Maranhão. O Rubens vai para onde? Vai para o Jackson ou vai para a Rosiana? Vai para o Jackson ou vai para a Rosiana? Talvez, se o político fosse meu pai, teria ido para a Rosiana, porque ele já tinha apoiado o governo Rosiana em outros momentos. Mas como era eu, entre Jackson e Rosiana naquele momento, eu já foi com o Flávio Dino, que tinha sido meu professor, depois veio a ser meu padrinho de casamento, era uma referência política que eu tinha na vida. 2009, então, me filio no PCdoB, já tenho 10 anos de filiado no PCdoB, sempre seguindo essa trajetória do mesmo lado do Rio, na política do Maranhão. O teu primeiro partido foi o PRTB? O primeiro partido foi o PRTB, era um partido pequeno, com objetivo único e exclusivamente eleitoral. Na campanha, eu defendi no partido que nós apoiássemos o Jackson. A maioria do partido resolveu, inclusive, apoiar a Rosiana. No segundo turno, eu já eleito, fui para a campanha do Jackson Lago. Então, desde o meu primeiro dia de mandato, eu nunca dei o apoio ao Grupo Sarney, apesar do partido que eu fazia parte, desde o primeiro dia de mandato, apoiando aqui o governo Jackson Lago eleito, junto comigo em 2006. Essa fórmula do Flávio Dino, tu falaste aí, me chamou um pouquinho a atenção, porque a gente percebe a admiração que tu tens pelo governador. Essa coisa, o Flávio em 2008 era um ilustre desconhecido em São Luís e foi para o segundo turno. Tu acha que hoje o Rubens, que nunca foi, não teve votação expressiva em São Luís, tu achas que esse Rubens, que não teve votações expressivas ainda dentro da cidade, que fez uma política muito baseada também nas bases do interior, muito fragmentado também, claro que com bases grandes você teve aí, já tiveste votações grandes em Caxias, Timon, sempre naquela região sai muito bem votado e espalha o Maranhão todo porque vocês têm realmente uma articulação grande. Tu achas que o Rubens pode repetir o Flávio Dino agora em 2020, por exemplo, um ilustre, entre aspas, desconhecido da grande massa eleitoral em São Luís, pode chegar ao segundo turno? Hoje seria, por exemplo, contra o Eduardo Braide, que é favorito? Há algumas avaliações por parte. O Flávio, mesmo começando na pesquisa lá embaixo, era um baita quadro eleitoral em 2008. Tinha sido juiz federal, vinha fazendo um grandioso mandato como deputado federal e tinha uma conjuntura partidária que permitia isso. De fato, eu não tive grandiosas votações em São Luís. Isso. Mas nas minhas 2 últimas eleições de federal, que eu passei de 100 mil votos nas 2 eleições, nas 2, a minha segunda maior votação foi justamente na cidade de São Luís. Quantos votos tiveste nas na 2 eleições aqui? eu tirei mais de 9 mil votos. Estive sempre entre os 10 mais votados da ilha de São Luís. Muita gente pode olhar para mim e achar que eu sou do interior, quando na verdade eu tive mais votos que muitos políticos tradicionais da cidade de São Luís. Vou te dar um exemplo. Roberto Costa de São Luís. Sim. Eu tirei mais votos que o Roberto Costa. Estou te dando um exemplo solto. Nessa última agora, Na última eleição. Tá certo, é estadual, federal, muda um pouco, mas estou dando um exemplo solto.
E aqui é a cidade que eu nasci, é a cidade que eu estudei, é a cidade que eu casei, é a cidade que eu trabalhei, é a cidade que eu conheço, é a cidade que hoje, por onde eu trabalho. Tem as amizades. Tem as amizades. Se isso vai se tornar em algum apoio eleitoral ano que vem, a gente deixa essa discussão para o ano que vem. Sim. Esse é o momento, a pedido inclusive do governador, de eu focar na secretaria. Sim. Hoje eu sou secretário de Estado. É como se eu estivesse pilotando um carro de Fórmula 1. Não dá de eu parar para pensar em eleição, porque senão eu vou bater o carro da Fórmula 1. E o Flávio já provou que primeiro você resolve a gestão, depois você resolve a política. A política acompanha a gestão. Se o governo estiver mal avaliado, não vai ter sucesso eleitoral. A lógica é, primeiro você tem que estar bem com o povo, depois você faz o dever de casa da política. Lógico que eu sou, inclusive, secretário, com o desafio de casar a parte técnica com a parte política. Sim. Não adianta ser só técnico, não adianta ser só político, tu sabes disso. Agora, por fim, a pergunta é, alguém que começa lá atrás pode chegar numa eleição de prefeito de São Luís? A resposta é sim. Sim. Baseada em quê? Nas últimas 3 eleições. Analisemos o resultado das últimas 3 eleições, Iglesias. Eleição de 2016, em janeiro do ano da eleição, não é nem agora, a gente está em agosto, a gente está mais de um ano antes da eleição. Em janeiro do ano da eleição, de 16, quem liderava todas as pesquisas e era virtual prefeito, Elisiane Gama. Todo mundo dizia que o prefeito Edivaldo não tinha chance nenhuma. O que aconteceu? Durante a eleição, a Elisiane diminuiu, surgiu o Hélito, diminuiu, surgiu o Brade, que em janeiro era desconhecido, não era nem candidato. Exato. E terminou indo para o segundo turno. E quem ganhou a eleição? O prefeito Edivaldo. Eleição de 2012. Flávio liderava as pesquisas e decidiu não ser candidato. Quem naquele momento aparecia bem nas pesquisas eram 2 candidatos. João Castelo e Tadeu Palácio. Tadeu não foi para o segundo turno. Quem foi para o segundo turno foi Edivaldo, que inclusive venceu a eleição. Vamos voltar um pouco mais. 2008. Foi a eleição que Castelo foi vencedor da eleição de prefeito de São Luís. Quem liderava as pesquisas no início não era Castelo, era Raimundo Coutrin, que tinha sido secretário de Segurança no final do governo Rosiana, tinha sido eleito deputado estadual em 2006, vinha com um grande impacto em São Luís. Aquela eleição nós tivemos Coutrin, Kleber Verde, Pedro Fernandes, Gastão Vieira. E quem foi para o segundo turno é alguém que começou com 2%, Flávio Dino. O que eu quero dizer? Não é à toa que São Luís é a ilha rebelde. É porque, de fato, a eleição em São Luís não é decidida por partidos, não é decidida de forma cartorária e não é decidida antecipadamente. A eleição de São Luís se decide durante a campanha, por isso que a gente deixa esse debate para o ano que vem. Qual que é a tua perspectiva de crescimento em redes sociais? A gente sabe que aqui em São Luís a campanha tem sido cada vez mais focada dentro disso. Os candidatos eles conseguem fazer vídeos, comunicar de uma maneira muito direta com o eleitor. E em algumas situações eles conseguem até viralizar, de fato. Tu tá fazendo planejamento disso em cima da tua imagem, da marca do Rubem Júnior? Como é que tu tá vendo isso atualmente? Esse papel das redes sociais e o que tu tens feito para ganhar densidade nelas? A rede social é um marco na democracia do século XXI. Do jeito que o rádio e a TV já foram no século XX. Antes, um debate eleitoral era muito um candidato contra um candidato. Quando surgiu o rádio, aquele candidato que dominava o rádio passou a se eleger. Então, um exemplo, Hitler foi muito forte, usando o rádio como instrumento de dominação. Depois veio a televisão e mudou a forma de se fazer política. Já não bastava apenas ter uma oratória. Tinha toda uma performance, que inclusive as pessoas passaram a dizer que o marqueteiro era quem ganhava a eleição. Sim. E aí todo mundo diz, a democracia vai acabar, vai acabar, vai acabar. Não acabou, pelo contrário, ela se ajustou. Qual é a nova mudança, Iglesias? É a entrada da internet. A internet democratiza as discussões, diminui o peso das televisões e das alianças partidárias, diminui o artificialismo de uma campanha. Se você for artificial na internet, você é bombardeado, não sobrevive. Então, o político que não se preparar para a entrada da internet na democracia do século I será atropelado pelo processo. Eu já me antecipo a isso. Eu não uso as redes sociais desde agora. Eu tenho 11 anos, 12 anos de Twitter, para dar um exemplo solto. Desde o meu início da minha trajetória, eu sempre fiz questão de investir muito na parte política, investir muito na parte técnica, mas investir muito na parte de comunicação. Sempre tive grandes assessorias. No mandato passado, estava entre os mais influentes da bancada do Maranhão nas redes sociais e uso isso não como instrumento para alavancar eleições ou para ter resultados e dividendos eleitorais. Uso isso, de fato, para democratizar o poder, para dar maior transparência, porque o cidadão tem o direito e tem o dever também de acompanhar de perto seus representantes. Então eu uso as redes sociais desde para mostrar que eu estou fazendo
uma corrida, que é uma atividade física que eu faço regularmente, como também para falar ou pedir uma opinião sobre alguma discussão mais séria. Então, a rede social eu uso para dar transparência no político, que é o Rubem Júnior. As redes sociais hoje, tu consideras que elas são maiores que os partidos? O que a gente tem hoje dentro desses campos? Porque a gente tem hoje vive um grande fla-flu em redes sociais. Essa coisa dos moderados, os que fazem uma reflexão ali ao centro, é muito raro. A gente tem hoje um fla-flu. Todo mundo quer os extremos. Tu acha que são os dois maiores partidos do Brasil hoje? Não, não são, porque falta organicidade na rede social. O exemplo disso é o Bolsonaro, ele teve um grande apoio da rede social na eleição, já não tem o mesmo grande apoio para governar. Então, de fato, um tem que complementar o outro, não há uma disputa, o certo é haver uma complementariedade. O grande desafio é que nós não embarquemos nas eras dos extremos, esse é um momento de conciliação, esse é um momento de pacificação. O Brasil não aguenta mais tanta guerra, tanto conflito, é hora de baixar os ânimos, é hora de ter juízo, priorizar algumas pautas e a partir daí se construir coletivamente que nós encontraremos soluções. Tu foste colega do Bolsonaro no mandato passado. Poderias falar um pouquinho como é o Bolsonaro no dia a dia como parlamentar? Inexpressivo. Inexpressivo. Eu não me lembro de uma opinião política dele, ele não foi consultado em nenhum projeto de lei, em nenhuma comissão. O dado que eu lembro do Bolsonaro como deputado federal, que eu fui deputado federal junto com ele, é que ele era um dos 3 deputados que mais tirava foto na Câmara. Ele, de fato, era muito assediado, ele era uma celebridade virtual. Os 3 deputados mais fotografados, Iglesias, era o Tiririca, pastor Marcos Feliciano e o Bolsonaro. Agora, a qualidade legislativa, desastrosa. Não me lembro de atuação dele, nem nas comissões, nem no plenário. Infelizmente, essa foi a escolha da população nas urnas, nós temos que respeitar, fazer resistência política contra aquilo que nós não concordamos e esperar o julgamento soberano do povo nas urnas em 2022. Esse enfrentamento que o governador tem feito com ele, né, que cumpre um papel dentro do ambiente democrático importante, o Flávio está buscando um posicionamento dentro desse campo das esquerdas, isso é inegável, a gente entende, mas tu achas que em algum momento essa coisa do posicionamento do Flávio pode atrapalhar o posicionamento do Maranhão na relação com o governo federal? Tu acha que isso é possível? Falo como um dos atores que mais dialoga com o governo federal como secretário de Estado. Secretário das cidades, onde eu tenho inúmeros convênios com o governo federal. Sim. Boa parte herdado ainda do tempo da presidente Dilma, que foram mantidos no governo do presidente Temer, que estão mantidos no governo do presidente Bolsonaro. Garanto para vocês que até hoje não houve uma retaliação institucional ao Estado do Maranhão oficial. Houve retaliação política, houve ameaça, houve intimidação. Concreto, no dia a dia administrativo, 0 de retaliação, e essa é uma determinação do governador. Procuremos a ajuda do governo federal, executemos o que está em andamento, todos os convênios, todas as parcerias. Meu diálogo com a Caixa Econômica é permanente, com o Ministério, com os ministérios afins da nossa área. Então, uma coisa é a discussão política, que essa tem que ser feita, tem campo, hora e momento de se fazer, mas isso não em nada se confunde com a pauta administrativa do governo do Estado. Tu aposta todas as tuas fichas hoje nessa coisa da capilarização dentro de São Luís, no sucesso do Habitat Centro e do Nosso Centro? Não aposto todas as minhas fichas em nenhum programa, porque o nosso portfólio de ações na Secretaria das Cidades é muito grande. Sim. O programa Nosso Centro com o Habitat e o Adote é um pequeno eixo nosso. Nós temos um programa habitacional, nós vamos entregar mais de 1.700 apartamentos. Nós temos o programa Cheque Minha Casa, que reforma a casa das pessoas. São 4.000 famílias beneficiadas por ano. Nós temos um grande programa de regularização fundiária, que é um déficit gigantesco que nós temos em São Luís, isso tudo dentro da política de habitação. Nós temos na política de desenvolvimento urbano um complexo de praças que serão reformadas através das intervenções da nossa secretaria. Nós temos ainda o programa de metropolização, inclusive com o apoio decisivo da Assembleia. Então, estamos na fase da discussão do PDDI, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Nós temos o Parque Independência, que será um conjunto habitacional para os servidores. Então, o portfólio nós temos convênio com mais de 80 municípios. Portanto, não existe essa história, a Secretaria da Cidade só atua em São Luís. Não. Nós temos mais de 80 municípios em parceria. O programa de habitação rural. Hoje? O orçamento nosso executado é de algo em torno de 50 milhões de reais, já foi suplementado algumas vezes e tem muito convênio com o governo federal. Né? Além disso, nós seremos responsáveis por alguns convênios da CAEMA, que serão executados também. Então termina que o orçamento fica sendo fictício. E não existe essa de apostar fichas, porque em primeiro lugar não há um projeto pessoal. Eu não sou candidato nem em 2020, nem em 2022, de qualquer jeito. Sim. Não faço política nem por amor e nem por ódio.
faço pela razão, faço em torno de um projeto político, daquilo que eu posso ajudar, naquilo que eu não posso, eu certamente recuo. Sim. Se eu tiver que ser candidato em 2020, será um prazer. O político que disser que não tem vontade de ser prefeito da sua capital está na atuação errada, tem que procurar outra atividade. Se tiver que esperar 22, eu espero. Se tiver que não ser candidato a nada, não serei candidato a nada. Eu sou advogado, busco ampliar minha qualificação, posso ajudar dentro de um mandato ou fora de um mandato. Já provei isso em várias oportunidades. Então, só o fato de não ser um projeto pessoal, Iglesias, me deixa muito à vontade para fazer essa discussão de forma madura e no tempo certo, que é justamente no ano que vem. Hoje o projeto é do partido, então, essa pré-candidatura aí a São Luís, é um projeto do partido? Como eu estou na secretaria, eu tenho evitado de falar de pré-candidatura. Quem pode falar de pré-candidatura? O presidente do meu partido, que é o deputado federal Márcio Gerri. Ele tem legitimidade para falar e eu não posso desautorizá-lo. E ele já disse, o PCdoB hoje tem 3 pré-candidatos. O deputado federal Rubens Júnior, que hoje é secretário de Cidades, que sou eu. O deputado estadual Duarte, que teve uma grandiosa votação na última eleição para deputado estadual, e o Júlio Pinheiro, que é o atual vice-prefeito de São Luís. O que nós queremos, respeitosamente, lançar as pré-candidaturas, dialogar com os partidos aliados. Não existirá, certamente, uma candidatura avulsa do PCdoB, uma candidatura isolada. Isso tem que ser feito numa construção, porque é o partido que lidera hoje essa discussão no âmbito estadual. Afinal de contas, nós temos o governador Flávio Dino, que é o ponto de convergência. Provavelmente, Iglesias, se nós tivéssemos um candidato que unificasse todo o campo dinista na eleição municipal, este seria o candidato. Como não há hoje esse ponto de convergência, uma tendência possível é essa proliferação de candidatos. Vários candidatos justamente para provocar um segundo turno, para poder vencer a eleição. Não tenho dúvida de que esse campo político é o mais forte de São Luís. Tem o governador, nós temos os 2 senadores, a maior base de deputado federal e de deputado estadual. Acredito que esse campo político, que tem o prefeito, que tem a maioria dos vereadores, vencerá a eleição no ano que vem. Entendi. Tu acreditas que, por exemplo, o Duarte, que é um pré-candidato que tem aí entre 9% e 12% nas pesquisas, está bem posicionado aqui dentro do jogo, que ele poderia abrir mão da pré-candidatura dele para te apoiar, ao invés de ir para outro partido? No PCdoB não há disputa. No PCdoB há construção. Então nós faremos uma construção madura, com conversa, com diálogo, com franqueza, para ser decidido no ano que vem. O cenário está muito nebuloso. Como é que vai estar a crise econômica? Vai estar melhor ou vai estar pior? Eu tenho um portfólio de obras para entregar na CECID. Eu vou conseguir? Se eu tiver êxito, eu posso virar pré-candidato. Se eu não entregar nada, não tem pré-candidatura. Se eu for um secretário que não receba o deputado, que não receba o prefeito, que não receba o movimento social, que não dialoga com a sociedade civil, que não entrega obra, não existirá pré-candidatura. Quanto a isso, eu tenho que te fazer um elogio aqui, que tem tido um comportamento muito elogiado pelos colegas de parlamento estadual, tem sido muito boa a tua interação com os deputados de uma maneira geral, tem sido bem elogiado isso aí. Na verdade, a gente traz ao longo da nossa experiência, apesar de estar com pouca idade, 35 anos, mas eu trago isso das minhas experiências anteriores. Eu já fui deputado do lado do governo e já fui líder da oposição. Eu não posso fazer na secretaria aquilo que eu condenava quando era líder da oposição. Como deputado federal, eu já trouxe outras experiências, já aprendi a ter o diálogo com o governo federal. Mas, assim, a maior lição que eu tive não foi nem dos livros, não foi o aprendizado acadêmico, teórico. Foi o aprendizado, inclusive, de ter acompanhado o governador Flávio Dino em toda essa trajetória. Eu lembro bem, Iglesias, diálogos pelo Maranhão. Nós percorríamos todos os bairros de São Luís e todos os cantos do Maranhão em reuniões com 10, 20 pessoas. Eu lembro. Ninguém acreditava que o Flávio ia ser governador. E foi. Então, esse contato com o povo, esse dia a dia, essa discussão de políticas públicas é que mais me ajudou no meu processo de formação como político, que inclusive está à disposição do povo do nosso estado. Sim. Eu fico muito feliz de estar numa ascendência, 2 mandatos de deputado estadual, 2 de deputado federal, passando de 100 mil votos nas 2 últimas eleições. São pouquíssimos nomes no Maranhão que conseguiram isso. E ainda mais num tempo de crise da política. Repetindo a votação em São Luís, 2 eleições com mais de 9 mil votos, com uma diferença. Na eleição passada eu era o único candidato do PCdoB. Nessa, eu já era o segundo, porque tinha o Márcio e ele, presidente do partido, com muito mais engajamento partidário do que eu. Sim. Lógico, eu estava no mandato de deputado federal. Mas isso tudo é um acúmulo. E esse acúmulo vem ampliando, fico feliz com esse teu reconhecimento, mas também fico com a sensação de que essa é minha obrigação. Não estou fazendo nada que não seja minha obrigação. Então o desafio é, eu não posso fazer na Secretaria das Cidades aquilo que eu achava ruim quando eu era deputado, quando eu era líder político ou quando eu estava do lado do movimento social. Que é uma grande reclamação do parlamento, diga-se de passagem, essa coisa de atendimento de deputados pelos secretários de Estado. Tem uma
um sentimento aqui na casa que, de modo geral, nós somos mal atendidos, mas você é uma das honrosas exceções e por isso a gente faz esse destaque, porque tem sido importante. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que já estamos chegando... Eu ia defendendo o secretariado, mas aí tu já engatou a pergunta. vamos chegar aqui ao final. Eu sei que todos estão no exercício das suas funções, mas eu acredito que a gente possa fazer uma construção melhor nessa relação. Mas PCdoB tem o governador do estado, tem o presidente da Assembleia. Tu achas que o PCdoB pleitear disputar a Prefeitura de São Luís e ficar com 3 grandes espaços de poder, isso aí dentro do arranjo da base, tu achas que isso é viável? Acho que não há um impedimento, não pode ter veto por conta da filiação partidária de um dos nomes. A gente vai discutir muito mais um perfil nesse momento do que um número, uma votação, uma sigla. Sim. Até porque nós sabemos que ninguém vota num partido. Infelizmente, na realidade do Brasil é essa, a gente vota em pessoas. Então o desafio nesse momento é escolher um perfil. Portanto, acho que não deve ter veto. Sobre isso, há uma tendência natural de que haja um rodízio dentro desse campo político. Dificilmente o próximo governador do Maranhão será do PCdoB. Porque o Flávio é o atual governador, hoje ele é inclusive uma liderança nacional podendo sair. É possível que venha o vice, é possível que venha um senador, é possível que venha um prefeito da capital, é possível que venha um deputado, é possível. Então é inclusive uma tendência que haja um rodízio também entre o partido e o importante não é um hegemonismo de um partido A ou de um partido B. O importante é ter um grupo político onde todo mundo vem crescendo. O PDD hoje está maior do que quando nós vencemos a eleição em 2014, o PRB e a maioria dos partidos que compõem o governo Flávio Dino. Então eu sou contra ter veto a alguma pré-candidatura por conta de uma filiação partidária. Filiação partidária. Falaste aí em eleição 2022, de certa forma tu deste uma pincelada, me trouxe a atenção aqui. Hoje, sendo muito práticos, nós temos 2 nomes postos aqui dentro do estado com densidade e uma possibilidade ocasional também por conta da própria dinâmica. O Flávio vai ter que sair meses antes aí da eleição para algum cargo, ou presidente, vice-presidente, ou inclusive uma tentativa de mandato de senador. Isso vai depender muito do que for construído agora nos próximos anos. O Brandão vai assumir essa cadeira de governador, mas o Everton Rocha hoje diz que é candidato e que não abre de forma alguma. O que tu acha que pode acontecer aí? Tu consegue visualizar espaço para uma ruptura ou tu acredita que vai haver uma pactuação dentro do grupo para seguir unido, firme e forte nesse projeto de continuidade aí em defesa do Maranhão? Eu acho isso um problema ótimo. Nós, do campo do governador Flávio Dino, temos vários nomes que podem suceder o governador Flávio Dino. Quem tem um problema grave são nossos adversários, que não tem nome nenhum. É a Rosiana que vem? Quem é que vem do PSDB? É o Roberto Rocha, que tirou 60 mil votos? É o bolsonarismo que vai lançar um candidato? Então o problema maior, na verdade, é deles. A única retificação que eu faço é, hoje quem tem as cartas do jogo ainda é o governador Flávio Dino. Eu não vejo com tanta clareza a necessária renúncia dele. Pelo contrário, é uma possibilidade, mas não é algo que eu te diria que haja uma convicção nesse momento. O Flávio é um político que ele é desprendido do poder. Ele já renunciou ao cargo de juiz federal, que era um cargo que lhe dava uma zona de conforto, uma tranquilidade absurda. Ele é capaz de ficar sem mandato e ficar no cargo até o final para poder garantir a sua sucessão. A sucessão não do seu partido, mas a sucessão do seu modo de governar. O grande desafio, portanto, nesse momento, não é se Flávio renuncia e quem o sucede. O grande desafio é garantir que o governo continue bem. Se o governo estiver mal, atrasou o salário de funcionário, não entregou obra nenhuma, todo mundo vai se afastar do governador Flávio Dino. Eu não acredito nessa possibilidade. Por isso que a prioridade é focar na gestão. Quais são os governadores que estão pagando em dia como o Maranhão está, que estão inaugurando obras, especialmente escolas, como o governador Flávio Dino está? Isso é que tem que ser o foco. Se o governo continuar bem avaliado como tem sido, aí nós teremos um problema bom, que são vários nomes que podem suceder. E no nosso grupo, diferente do grupo Sarney, não há um dono. Há hoje um líder que é o governador Flávio Dino, mas não é um dono do grupo, onde ele vai impor a sua vontade. Então isso é algo que será construído. Mas para ser construído, o governo tem que estar bem avaliado. Maravilha. Passou voando. Entrevista boa é assim. Rubens, eu quero agradecer pela tua presença, quero deixar o espaço aqui aberto para ti. Retorne sempre que quiseres, estamos aqui à disposição. Muito obrigado pela tua presença. E é isso, pessoal. Até semana que vem em mais um Diálogos do Rangedor.